Mateus 9, abra sua Bíblia em Mateus 9, versículo 18 ao 30. Amém? Mateus 9, versículo 18 ao 30. Enquanto ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram dele e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, dizendo: cuidem para que ninguém saiba disso. Querido, que dia agitado foi esse para Jesus? Jesus estava indo fazer um milagre e no caminho acabou fazendo outros com uma simplicidade assombrosa, uma simplicidade que só Jesus tem, só Jesus possui. Sabe o que todos esses milagres tiveram em comum, além da mão poderosa de Jesus? A fé das pessoas. Veja como tudo começou no versículo 18. Um homem do mais alto padrão, o chefe da sinagoga, o cara mais respeitado do lugar, vem aos pés de Jesus, pois já não tinha transportado a sua filha, se prostra, se lança aos pés do Senhor e o adora. Adora? Como assim? Como que esse homem conseguiu fazer isso? Sim, esse chefe adorou, porque ele tinha reconhecido a autoridade de Jesus. Ele tinha reconhecido que Jesus ele poderia trazer a sua filha de volta para a vida com um simples toque. E foi o que aconteceu. Percebe, queridos, a fé desse homem? Acreditar que um toque desse tal de Jesus pode trazer outra vez o fôlego de vida novamente para a sua pequenininha, para a sua filha. Sabe como é que é o nome disso? Fé. E quanto à mulher do fluxo de sangue? Diz a palavra do Senhor, 12 anos. Repete aí comigo. 12 anos. 12 anos, querido. Ela já estava sem esperança. Ela já estava sem dinheiro. Ela estava sem família, sem amigos. Mas uma coisa ela tinha com ela mesma, tinha com certeza, ela tinha fé. Diz a palavra do Senhor que ela ouviu falar de Jesus e teve uma fé tão grande, mas tão grande, que colocou em seu coração que se ao menos tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E como Jesus disse a ela, sua fé te salvou. Precisa falar mais alguma coisa da mulher, queridos? Agora, a melhor parte do texto foi a dos 2 cegos. Foi a cura mais espetacular no caminho. Quando Jesus saiu para ir para a casa do chefe da sinagoga, ele encontrou a mulher de 12 anos de fluxo e mais 2 cegos. Foi a cura mais espetacular. Você sabe por quê, queridos? Os 2 sabiam quem era Jesus. Tinham reconhecido o Filho de Deus e tinham o adorado. Jesus, ele poderia simplesmente tê-los tocado. Poderia, mas ele não fez isso. Seria muito simples,
Simples demais. Ele poderia ter se deixado tocar por eles, como foi no caso da mulher. Mas ele não fez dessa forma. Por que ele não fez dessa forma, irmão? Primeiro, Jesus ele provou a fé dos dois cegos. Olha o que Jesus pergunta para eles. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? É como se ele estivesse falando assim, epa, ei, vocês aí, vocês dois, têm certeza disso? Eu acho que vocês não têm fé o suficiente. É comigo mesmo que vocês estão tratando, vocês estão perguntando, é a mim? Tem certeza? Queridos, e com uma simplicidade que só Jesus tem, ele vira para os dois cegos e diz assim para eles, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Sabe aquela situação na sua vida, meu irmão? Sabe aquela situação na sua vida, minha irmã, que você está passando? Essa mesmo que você não consegue mais resolver pela força do seu braço, pelas suas mãos, segundo a sua concepção. Você pode agir dessas três formas. Pode ser que você até tenha fé, mas e a sua adoração? Pode ser que você até tenha fé, mas e a sua ação? Pode ser que você tenha até uma vida de oração, mas e a sua fé? Quantas vezes diante dos fracassos não recorremos a Deus, mas recorremos a coisas fora de Deus? Aí que vem a parte você querer resolver as coisas segundo a força do seu braço, segundo a sua concepção. Achamos que teremos soluções quando no fundo, precisamos recorrer novamente a Deus. Quantas vezes for necessário, porque também existe um tempo, aleluias, existe um tempo. O tempo para que possa resolver todas as coisas. Um tempo para aquilo que está acontecendo na sua vida é o tempo de Deus. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você nessa hora. Deus trabalha a partir da sua fé. Amém? A fé, ela mexe com a alma da gente, queridos. Lembra de Ana? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 11, diz assim. Olha o que Ana diz, hein, queridos? Ela estava com a alma amargurada. Ela diz assim, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Irmãos, Ana pediu com todo o seu coração, com toda a sua dor, com todas as suas lágrimas, algo muito precioso, algo que iria lhe trazer uma dignidade como pessoa, algo que a faria com que ela tivesse honra aos olhos dos homens e honra diante de Deus. Ana pediu ao Senhor um filho. De repente, meu irmão, minha irmã, sua situação hoje seja outra. Mas eu quero te lembrar que o Senhor, Ele ouve o seu clamor, assim como Ana que se achegou a Ele. A tua promessa, eu quero dizer, estará sendo gerada assim como Ana gerou seu filho tão esperado e desejado. A sua vitória, meu irmão, minha irmã, estará para nascer em breve, e em breve você cantará júbilos de alegria e louvará o Deus que fez todas as coisas e que tem um domínio do tempo nas suas mãos. Aleluias! Creia que Deus pode fazer. Amém? Sabe, irmãos, Jesus é aquele que se interessa por você. Jesus é aquele que se interessa por mim. Jesus é aquele que se interessa por cada um de nós. Ele sabe de tudo, Ele é Deus, mas Ele quer escutar você. O Senhor, Ele tem interesse pela sua vida. Por quê? Porque Ele te ama. Quem ama se interessa pelo outro, se interessa pela vida, se interessa pela história. Quanto de nós, irmãos, precisamos redescobrir que Jesus tem interesse por nós,
que tem interesse pelas nossas vidas, sim, irmãos. Quando os fardos se tornam pesados demais para nós, eu quero dizer, só há uma solução: Deus. Deus, ele pode tudo. Mas a ilimitada onipotência de Deus somente é crida e compreendida de maneira limitada, e isso por causa da incredulidade. Mas querido, quando você exercita a sua fé, aleluia, quando a fé viva, ela se direciona ao Todo-Poderoso, que tudo pode, não há limites para o agir dele, não há barreiras, eu quero dizer, não há barreiras na consecução das grandes e das maiores bênçãos para aquele que crê, porque Deus, ele pode todas as coisas, amém? Amém? Tem um texto da palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede. Antes de vir na sua mente, antes de sair na sua boca, Deus sabe. E Ele pode, e Ele faz infinitamente mais. Sabe, irmãos, ao analisar esse versículo, eu percebo uma coisa. Deus pode. Deus pode. Ele pode tudo. Ele pode mais que tudo. Ele pode infinitamente mais que tudo. Amém. Mas Deus ainda pode muito mais. Ou seja, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele pode realizar em sua vida coisas em sua atual situação, meu querido, minha querida, que você não é capaz nem de imaginar. Talvez você diga, eu não experimento a ajuda do Senhor, tudo está difícil, eu não tenho conseguido, por que será? Quer uma resposta? O poder de Deus opera em nós e por meio de nós, segundo a medida da nossa fé. Qual é a medida da sua fé, meu irmão? Qual é a medida da sua fé, minha irmã? Vou repetir. Deus opera em nós e por meio de nós, segundo a medida da nossa fé. O que diz o texto? Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha a medida. Conforme o seu poder que opera em nós. Jesus, ele disse assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Não é isso não, pastor, está escrito se crer. Bem, eu creio e eu posso. Se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você, eu estou acabando aqui, que só trazer uma meditação da palavra do Senhor sobre fé. Às vezes Deus ele permite provas na nossa vida em vista da nossa salvação. Como é que é? As provas e os desafios
são os momentos que mais experimentamos a nossa fé. As suas provas, meu irmão, minha irmã, são um lugar propício para a manifestação do amor de Deus na sua vida. Essas provas, eu quero dizer, não vão te afastar de Deus, pelo contrário, elas irão te atrair a Deus e fará com que você vá ao encontro dele todos os dias. Por isso que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. As coisas que mais precisamos, querido, são aquelas que só Deus é capaz de nos dar. Só Ele pode ouvir a minha e a sua oração. Só Ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Só Ele pode sarar a minha e a sua terra, o meu e o seu coração. Só Ele. Então existem coisas que só Deus pode fazer, só Ele. Então o que você tem que fazer, meu irmão? O que você tem que fazer, minha irmã? Vá a Ele, né? Você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa buscar a face dEle. Amém? Amém? Então fala para a pessoa que está ao seu lado aí, creia, Deus pode fazer. Amém? Que a partir de hoje, que a partir de agora, você possa refletir nisso tudo. Jesus, ele sempre está pronto para me abençoar, sempre está pronto para te abençoar, mas ele não vai fazer, meu irmão. Ele não vai fazer o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer? Exercitar a sua fé. Amém? Através de quê? Joelhinho no chão, boca no pó e coração nas mãos de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus que opera em nós é a fé. Amém? Repito com você de novo. O poder de Deus que opera em mim, que opera em você, tem nome. É a fé. Amém? Isaac, seja bem-vindo. Você chegou na hora do amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa palavra possa ser canal para gerar mais fé, mais e mais fé na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Deus. Queremos, ó Senhor, ter a mesma fé, ó Deus, que aqueles 2 cegos tiveram quando interpelaram Jesus pelo caminho, Pai. Clamando a Ele, ó Deus, Senhor, misericórdia, porque eles queriam ver. Aquela fé, ó Deus, aquele exemplo foi um exemplo espetacular, ó Deus. Jesus, ele poderia ter sido deixado tocar por eles, mas não, Deus, o Senhor Jesus, o Senhor, Pai, ó Deus, quis exercitar a fé neles, ó Deus, porque eles haviam adorado o Senhor sem mesmo antes de enxergar. Meu Deus, quantas pessoas estão enxergando, mas não te adoram? Quantas pessoas estão enxergando, meu Deus, mas não te buscam? Quantas pessoas estão enxergando, meu Deus, ó Senhor, mas não têm aberto o seu coração, ó Pai, para a palavra, meu Deus, para a adoração, ó Deus, para a oração, para a meditação. Meu Deus, que o Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, possa, ó Deus, ó Senhor, aumentar a nossa fé, Pai. Ó Deus, a fé, ó Deus, não é algo que nós construímos, não é algo, ó Deus, que nós, ó Pai, ó Deus, alcançamos a ler alguma coisa. A fé, ó Deus, é algo que o Senhor gera, meu Deus, no nosso homem interior. É o Teu Espírito gerando do nosso espírito, ó Deus, é o Teu Espírito, ó Deus, produzindo frutos no nosso espírito, Pai. Meu Deus, derrama, ó Deus, acrescente, ó Senhor, uma porção dobrada de fé em nossas vidas, Pai. Meu Deus, para que não venhamos, ó Senhor, ó Deus, titubear, ó Pai, ó Deus, naquilo que o Senhor, ó Deus, queira fazer. Ó Pai, assim como Ana, ó Deus, com a alma perturbadora, ó Pai, com a alma amargurada, ó Deus, buscou o Senhor, porque fé, meu Deus, fé mexe com a alma, fé mexe com a nossa alma, fé mexe com o nosso espírito, meu Deus. Ó Senhor, que tenhamos essa mesma
fé, Pai, ó Deus, de apresentar ao Senhor, Deus, as nossas demandas, de apresentar diante do Senhor, ó Deus, as nossas causas, sabendo, ó Deus, que quando apresentamos, nós já obtivemos a resposta de cada uma delas. Aleluias. Meu Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque, ó Senhor, a cada dia, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, traz lições magníficas, ó Deus, para o nosso mundo interior, para o nosso homem interior, para a mulher interior de cada um, Pai. Ó Deus, continue gerando isso na vida dos seus filhos. Visita, Senhor, esse que está fraco na fé. Ó Deus, acrescente a ele cada dia mais, ó Deus, uma força, uma porção dobrada da tua fé neles, Pai, em nome de Jesus. Sustente, ó Deus, a sua causa. Assista, ó Deus, nas suas necessidades, em nome de Jesus. Provê, ó Deus, todas as coisas, Pai. Ó Deus, se está, ó Senhor, abatido, ó Deus, porque não está trabalhando, meu Deus, porque, ó Senhor, uma porta de emprego fechou, meu Deus, Senhor, que o Senhor possa gerar outras oportunidades para cada um dos seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Honra a fé de cada um deles, Pai, ó Deus, porque o Senhor pode infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Ô Senhor, nós carecemos desse alimento a cada dia, Pai. É o nosso pão diário, meu Deus. Ô Senhor, para onde iremos nós, ó Deus, se não conseguirmos nos alimentar na Tua palavra? Para onde iremos nós, como diz o apóstolo Pedro, se somente o Senhor tem palavras, meu Deus, que nos dessedenta, ó Deus, que nos sacia? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo nos envolva agora nessa noite. Em nome de Jesus, todos digam comigo amém. Amém e graças a Deus, querido. Deus abençoe o seu coração. Amém. 4 horas da manhã, espere aí que eu estarei mandando um áudio. Amém. Do nosso devocional. Deus abençoe, boa noite a todos. Fica na paz, queridos.